Vamos analisar alguns textos? Na verdade, vamos analisar um, né? Vocês que têm aí a tarefa de analisar os 20 e fazer a análise estrutural, a análise da escansão dos versos de 2 deles, né? A análise estrutural precisa ser feita em todos eles. Bom, eu peguei aí um soneto que eu gosto muito, que é O Tempo Acaba o Ano, o Mês e a Hora. Vocês viram que não tem título nos sonetos do Camões, né? O título é a primeira frase, o primeiro verso. O tempo acaba o ano, o mês e a hora. A força, a arte, a manha, a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo de si chora. O tempo busca e acaba o onde mora. Qualquer ingratidão, qualquer dureza, mas não pode acabar minha tristeza, enquanto não quiserdes vós, Senhora. O tempo, o claro dia torna escuro, e o mais ledo prazer em choro triste. O tempo, a tempestade em grão bonança. Mas, de abrandar o tempo, estou seguro, o peito de diamante, onde consiste a pena e o prazer desta esperança. Lindo poema, né? Eu coloquei aí para vocês um pouquinho de alguns temas que a gente pode retirar desse poema, né? Análise semântica aí, e também, um pouquinho mais para frente, análise estrutural. Bom, primeiro, o tema mais óbvio é o tempo, né? Selecionei aí o verso o tempo, acaba o ano, o mês e a hora. Então, a passagem do tempo, a efemeridade, né? O próximo tópico aí, efemeridade. O que é algo efêmero? Algo que passa, fugaz. Por exemplo, quando vocês olham o céu às 5:30 da tarde, ele tem, se for um dia frio, ele tem lá as cores rosa, um rosa meio chumbo, né? E quando você olha às 5:35, ele já não tem mais essa cor. Então, isso é efemeridade, isso é efêmero. É algo que passa, né? O tempo, ele transforma tudo. Então, tudo é efêmero na nossa vida. Tudo acaba. A fama, a riqueza, a própria vida, né? E o tempo, ele também iguala. Nos versos a gente tem o tempo busca e acaba onde mora, qualquer ingratidão, qualquer dureza. Então, ele iguala tudo. A ingratidão, a dureza, ele iguala as pessoas. O tempo, ele é um poderoso remédio, né, contra as injustiças, quanto as injustiças no sentido do sentimento, tá? É claro que se a gente ficar esperando o tempo passar e não fizer nada, não acontece. Porém, é o tempo que nos iguala, o tempo passa para todo mundo, todo mundo. As transformações que o tempo produz nas pessoas, na sociedade, né? O tempo acaba a fama e a riqueza. Aqui ele fala de um jeito um pouquinho pessimista, mas o tempo também serve para mudanças positivas, né? A gente não pode esquecer disso. E aí, um outro tema que a gente tem é o sofrimento amoroso. Mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiserdes vós, Senhora. Então a gente relembra aí a escola que a gente não pode pensar também que o trovadorismo acabou de vez. Ele entrou em decadência, mas o sofrimento amoroso ainda é presente no Camões. O Camões ainda tem esse traço da vassalagem amorosa, do sofrimento amoroso. Então vocês vão perceber isso nos poemas que vocês forem lendo. E aí, depois eu fiz o que vocês tanto me pediram, que era a estrutura, a escansão. Né? Em questão de estrutura, nós temos muitas coisas para analisar. Primeira coisa, tem ali como característica da época aí do Camões a retomada de valores clássicos. E uma dos aspectos é a utilização do soneto. O soneto é uma forma clássica. E aqui o soneto do Camões vem com 2 quartetos e 2 tercetos. Vocês podem ver 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Né, com rimas interpoladas nas 2 primeiras estrofes e os versos soltos nas últimas 2. Eu fiz aí para vocês a escansão. A escansão, gente, ela é feita com base no som. Já expliquei para vocês lá a questão das sílabas poéticas. Se vocês não lembram, dá uma olhadinha no seu livro, dá uma olhadinha no seu caderno, tá? É uma separação muito mais fonética do que silábica. Então, ó,
o tempo acaba, o ano, o mês e a hora. Quando eu vou fazer essa divisão, eu não conto a última, não é obrigatório, né? Não contar a última sílaba, mas nesse caso aqui. Então, nós temos verbos decassílabos, porque eu paro de contar na última sílaba tônica do meu verso. Então, o mês e a hora, a sílaba mais forte é O. Então, eu não conto urá, por isso que eu risquei aí a última sílaba, que a gente não conta. Se vocês contarem todos os versos, tem 10 sílabas poéticas. Então, são versos decassílabos, que também fazem parte das características dessa época, tá? Então, dá uma olhadinha, conta, tenta fazer isso com 2 poemas diferentes desse, né? Óbvio, vai copiar esse, mas faça para que você treine. Isso daqui é importante para que vocês reconheçam a característica dentro do poema, tá bom? Então, dentro dessa divisão da escansão dos versos, é isso. Então, ó, a força, arte, olha só, tem o A 3 vezes, ó, força, A e arte. Junta tudo, tá bom? Manha, fortaleza. Então, A e o finalzinho do A do manha, eles se juntam quando vocês vão pronunciar. Façam aí o teste. Leiam o poema, tentem fazer a divisão aí dentro dessas sílabas, tá bom? E depois eu separei aí 3 exemplos de figuras de linguagem que aparecem nesse poema, tá? Então a gente tem a presença da antítese. O Camões, ele era um homem de antíteses e paradoxos. E então vocês percebem nos poemas que ele vai se utilizar tanto dos antônimos para as antíteses quanto das ideias contrárias para os paradoxos. Nós já estudamos lá as figuras de linguagem. Então, a antítese que a gente tem aí, o tempo, o claro dia torna escuro. Claro e escuro são antônimos, então a gente tem uma antítese. O paradoxo, ele expressa ideias contrárias. Então, o tempo busca e acaba onde mora qualquer ingratidão, qualquer dureza, mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiserdes vós, Senhora. Poxa, se o tempo faz tudo isso, ele acaba com qualquer ingratidão, qualquer dureza, mas a tristeza dele não. Então é paradoxal. O tempo acaba com tudo, menos com a dureza, tá? Então, prestem atenção nesses paradoxos. O paradoxo, ele é muito mais refinado, né? A antítese, ela é mais clara, mas o paradoxo, ele é uma ideia mais refinada. Então, a gente tem que estar atento nessa leitura. E o hipérbato? O hipérbato é a inversão. É quando eu troco lá o sujeito, não coloco ele no começo, não sigo a ordem direta, né? Sujeito, verbo, resto do predicado. Então, o verso é: o tempo, o claro dia torna escuro. Se eu fosse colocar na ordem direta, o tempo torna escuro o dia claro. O outro verso: mas de abrandar o tempo estou seguro. Isso na ordem indireta, isso seguindo lá o hipérbato. E na ordem direta, estou seguro de abrandar o tempo. Espero que vocês tenham gostado da análise. Ficou um vídeo longo porque a gente precisa dar mais atenção para o poema. Espero que vocês também tenham bastante satisfação em ler esses poemas. O Camões, ele tem poemas lindíssimos que não podem ser lidos de qualquer jeito. Eles precisam ser lidos com o espírito aberto para entender. E também, é claro, a literatura não é só semântica, ela é estrutura também. E é muito importante a gente entender o que quer dizer o poema, mas também é muito legal que a gente observe as rimas, que a gente observe a escansão dos versos e que a gente admire de fato a construção desse poema, né? A forma e o conteúdo. Então é importante que vocês conheçam diversos textos para que vocês entendam muito bem o do Camões também. E também, entendendo o texto do Camões, vocês vão entender outros textos mais contemporâneos que fazem referência a ele, tá bom? Bom, então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.